Jesus Cristo é o Senhor. E aí ela automaticamente fala, acho que você está no comício errado. Ou seja, aquilo foi muito marcante, né? Ela se revela, né? Ela se revela. Então... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Lá com a gente, o Marcelo De Paulo, ele tem uma coisa que ele chama de aterrissagem forçada na realidade dos institutos de pesquisa. Ele diz assim, os institutos de pesquisa eles podem mentir impunemente até a semana anterior da eleição. O que é verdade. Eles podem mentir impunemente. Menos no Brasil, né? No Brasil pode. No Brasil eles podem até depois. Até no dia da eleição. Eu nem olhei tanto, mas eu acho que agora no segundo turno eles até foram melhorzinhos. Foi, no Brasil foi. Pelo que eu vi, foram até melhorzinhos. E aqui nos Estados Unidos, nas midterms, isso é um ponto interessante, nas midterms eles também foram melhores do que tinham ido nas eleições de 2020. Ou seja, 2022 melhor do que 2020. O que é a dúvida, né? Será que agora eles estão roubando igual eles roubaram em 2020? Ou será que eles já estão acertando a metodologia, etc., estão mais próximos da realidade? Ninguém sabe. Mas a tese do Marcelo De Paulo é que quando vai chegando perto das eleições, eles falam, bom, agora a gente precisa descer para dentro da margem de erro, que senão vai ficar muito feio, né? Eu me lembro na eleição passada, onde o Biden ganhou a eleição com 4,5 pontos mais ou menos de vantagem no voto popular, que a pesquisa final da CNN, se eu não me engano, deu 14 pontos de vantagem. E a média deu 8. Média deu 8. A média deu 8. Mas a pesquisa final dá 14. Eu falei assim, 14? Nos Estados Unidos isso é uma coisa absolutamente impensável. Nem o Reagan venceu por 14 em 80 eu acho que 80 ele venceu por uns 2 dígitos, mas não chegou a ser 14. Pô, acho que não foi 14. É porque foi um landslide no colégio eleitoral. Mas 14 pontos é um negócio assim, né? Então, eu não sei se houve esse momento eu acho que da houve, Kamala Harris. Eu acho que houve, mas não foi tanto. Por quê? Porque, de fato, o Biden não motivava ninguém, né? E especialmente essa galera mais jovem, especialmente mulheres mais jovens, Sim. Teve um swing forte com a Kamala Harris, né? Até um mês atrás, eu tô olhando aqui o Polymarket, né? Só pra gente se divertir aqui. O Polymarket dava ela à frente do Trump até mais ou menos um mês atrás. Quando foi um mês atrás, as curvas começaram a se encontrar e em 6 de outubro o Trump ultrapassa ela. Ou seja, um mês antes da eleição, no Polymarket, né, no mercado de apostas. A melhor explicação que eu vi para isso aí foi um estrategista republicano das antigas, que faz pesquisas internas, que ele falou o seguinte: existe um comportamento natural do eleitor republicano de come home, né, de voltar para casa, mais para a reta final da eleição. Eu tenho um amigo que também acha isso, também vai estar lá, o Marcelo. Esse comportamento se repete já há pelo menos uns 10 ciclos. Aconteceu também no último ciclo. E está se comprovando, né? Porque a gente pode pensar o seguinte: o cara vai votar, né? Tudo bem que isso fica pouco prejudicado com a história de um mês votando, 2, 3 semanas votando, né? E eu acho que também com um candidato tão consolidado como Donald Trump disputando a 3ª eleição majoritária. Mas aí a questão pro independente, né? Ou para aquele conservador que não tá tão engajado assim, mas o cara pensa, porra, eu não vou votar porque eu não gosto do Trump, ou, enfim, não gosto do Kamala. Aí começa a Kamala a falar um monte de bobagem, né? Demonstrar não ter a menor capacidade. Em determinado momento, as pessoas pensam no seu próprio bolso, na sua família, né? No seu emprego. Sim. Pô, eu vi esses dias no Daily Wire um programa muito especial que eles fizeram só sobre o eleitorado negro. Sim. Os caras foram lá na Georgia, porque a Georgia é o maior eleitorado negro dos Estados Unidos, e fizeram um especial só sobre o eleitorado negro. E aí, várias coisas interessantes, assim, os caras entrevistando, né? E aí, muitos eleitores negros falam o seguinte: olha, eu até tenho uma certa simpatia pela Kamala, mas eu vejo o Trump como um cara que vai administrar melhor o país, né? E o cara começa a pensar no emprego dele, na família dele, né, na situação dele,
E faz a comparação, porque nesse caso dá pra fazer, quando o Trump estava na presidência, eu estava melhor. Sim. Então, eu acho natural essa lógica de ir mais para a direita quando chega perto das eleições, porque usualmente a direita tem políticas que são menos agressivas em termos de mudança, né? Em termos de ser diferente em relação àquilo que o cara já está acostumado. Sim. Não podemos esquecer, a Kamala Harris está fazendo o máximo esforço para parecer pragmática, mas ela é de extremíssima esquerda. Tipo, ela tem um padrão de votação no Senado que é mais esquerda do que Bernie Sanders. As pessoas não estão Inclusive, ela ganhou como a senadora mais à esquerda do Senado. Né? Isso ela deixa transparecer isso em alguns momentos. Que nem quando vai lá eleitores cristãos se apresentarem contra um aborto no comício dela, e aí ela fica quieta, as pessoas começam a vaiar, porque, enfim, são conservadores num rally de esquerda. E daí os caras falam, Jesus Cristo é o Senhor. E aí ela automaticamente fala, acho que você está no comício errado. Ou seja, aquilo foi muito marcante, né? Ela se revela, né? Então não tem como ela ficar escondendo. É muito difícil para ela esconder a incapacidade dela. Sim. Porque qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade percebe com ela falando. E é muito difícil ela esconder o esquerdismo dela, radical. E eu acho que as pessoas percebem. Então, conforme ela vai falando, você pode ver, esconderam ela logo que ela anunciou a candidatura, ela não foi da entrevista, não apareceu. Um mês sem, para quase sem. Porque havia essa perspectiva, não, ela tá muito à frente. Então, vamos esconder. Quando é que ela começou a aparecer? Faz mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas. Verdade. Quando ficou claro que ela tava perdendo. E deu uma entrevista desastrosa na Fox News, no Bear, e depois no Anderson Cooper, na CNN, foi tão ruim quanto. Né? Eu acho até que foi pior porque... Né? A CNN... Tentou ajudar, né? Tentou ajudar e não conseguiu. A Fox é óbvio que ela ia ter uma parada dura, né? Mas a CNN... Mas eu até achei que a CNN foi bastante dura com ela, porque eu achava que ia ser acho que o Anderson Cooper perdeu a paciência. Pode ser. Porque depois que ela não respondeu a 7ª pergunta dele, e balbuciou... Foi o Axelrod, tava... falou que ela entra ela começa a bucear palavras sem sentido, né? Uhum. Quando ela não tinha resposta. Então as respostas começaram a ficar muito ruins. Eu teve um dado momento que eu comecei a achar que o Anderson Cooper tava como entrevistador puto. Eu acho que sim. Não, mas tudo bem, é que em outras vezes eles engolem no debate eles deram, não foi a CNN, mas foi acho que foi CBS, né? CBS. Deram as perguntas para elas e deixaram de escolher os assuntos que iam ser falados ou não. E ficaram bloqueando o Trump e deixando ela falar. Fact-checking Trump, exato. Então, mas eu acho que eu compartilho da tua visão nesse momento. Faltando 1 semana para as eleições, todo momento parece ser muito positivo para o Trump, né? Então, eu estava olhando aqui, eu sempre trago aqui no programa, só o mercado de apostas hoje, nesse momento, Trump com 66% de vitória, ou seja, 2/3 de chance de vitória do Trump. Se olhar, chega a um patamar muito próximo, máximo que ele estava contra o Biden, que acho que chegou a 70%, então está muito próximo. Não, é maior. Maior? É maior. Eu acho que ele não chegou, eu estava até olhando aqui, em nenhum momento, nem mesmo contra o Biden, ele chegou a ter uma chance de vitória maior. Então, quando a gente vai para o Real Clear Politics, lá para a média das pesquisas, a gente está nesse momento com o Trump com 0,1 a mais na média. Mais voto popular. No voto popular. Isso é uma distinção importante da gente fazer. Em primeiro lugar, em nenhum momento de campanha propriamente dita, seja na corrida de 2016 como 2018, Trump esteve à frente. E nesse momento está à frente. Nesse mesmo momento, em 28 de outubro de 2020, o Biden estava à frente com 7,5%. Na média. E a Hillary com 4,6%. Né? O Biden acabou tendo, como a gente falou, 4,5% e a Hillary 2,1%. Lembrando, né, pessoal que está nos assistindo, aqui nos Estados Unidos, que define a eleição não é o voto popular, é o colégio eleitoral. Então, mesmo perdendo o voto popular, como o Trump perdeu para Hillary em 2016, ele foi eleito candidato porque ele ganhou nos estados. Né? E o Biden ganhou com 4,5%, mas quando a gente vai olhar os votos nos estados,
Ele ganhou por uma titica, né? Foram 11 mil votos no Arizona, 10 mil votos na Geórgia. Ao todo foram 40 mil votos que decidiram as eleições nos condados-chave, não nem nos estados, nos condados-chave, né? Que eu vou até entrar nessa pergunta para você, que é a pergunta que todo mundo faz. Mas a projeção dos analistas é que qualquer coisa menos de 3 de vantagem para Kamala Harris no voto popular significa um Trump dentro da Casa Branca. Então, qualquer coisa menos que 3. Claro que não dá para fazer para você bater certeiro. Isso é a regra do dedo, como se diz aqui, é essa. A regra do dedo é menos de 3, né? E tem gente que fala que, como os votos democratas estão cada vez mais concentrados nos colégios eleitorais que eles dominam, né, como Califórnia, no Havaí, vão ter 99% dos votos no Havaí. E aí tem o efeito do cara na Califórnia dizer, nem vou votar. Exato. Não faz diferença. Como eles estão cada vez mais dominantes nesses estados, tem gente que diz que o número é 4. Que a Câmara precisa ter pelo menos 4 para ser competitiva. Então, se a gente tem um Trump com mais 0,1 em pesquisas que normalmente subdimensionam o voto do Trump, eu tenho dificuldade de dizer que a coisa não está favorável para o Trump. Posto isso, tem 2 coisas. A primeira é que, quando a gente entra nos swing states, os estados que efetivamente vão decidir a eleição, a vantagem está muito apertada. A coisa está dentro de um empate técnico até dos institutos mais confiáveis, Rasmussen, Trafalgar, Chip. Está muito apertado. Então a coisa pode ir para um lado ou para o outro. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.